Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro O Yoga do Amor, que versa sobre os sutras devocionais de Narada, sob a ótica do ensinamento não dual, o ensinamento que cancelaria a autoignorância, a ignorância acerca da última, da definitiva natureza de cada um de nós. A gente terminou o capítulo 3 e agora a gente começa o capítulo 4. Esse capítulo 4 aqui, ele começa com um título bem interessante, A Definição do Amor Não Dual. Aí a pessoa diz assim, ora, se o amor não dual é igual ao conhecimento não dual, como é que ele pode ser definido? Já que no entendimento, pelo menos abstrato da não dualidade, não haveria sujeito nem objeto e, portanto, não haveria uma condição de se conhecer objetivamente algo e, portanto, não teria como se estabelecer uma definição. Entretanto, a gente está lidando com categorias mentais provisórias, são ferramentas. O investigador não pode se perder no manuseio da ferramenta. E o Vedanta trabalha de modo muito habilidoso, trocando as ferramentas mentais que nos condicionaram conscientemente, quer dizer, ferramentas mentais que nos condicionaram inconscientemente, ele troca conscientemente por ferramentas que a gente vai aprendendo ao longo dos textos. Desde o ensino do campo dármico, a postura do Karma Yoga, a necessidade do Upasana Yoga, a importância da devoção dual e, finalmente, a autoinvestigação em si, tudo isso objetivando um veículo de conhecimento, de apreensão da realidade, que é o corpo sutil, devidamente aplainado. A gente tem que retirar as arestas do corpo sutil para que ele reflita adequadamente o conhecimento de que você é. Lembrando que o reconhecimento da sua natureza ele ocorre no seu veículo de discernimento, que é o intelecto, cujo termo original em sânscrito é buddhi, corpo búdico. É o corpo do discernimento, é o corpo do entendimento. É aquilo que consegue separar o real do irreal ou o real daquilo que é aparentemente real. Portanto, o reconhecimento, por incrível que pareça, ele ocorre mediante um pensamento muito sutil, que muitos atribuem a uma tomada de consciência do que é esse eu sou. Essa é a base de tudo. Assim você se entende como consciência e existência. E entende que tudo à sua volta é esse consciência, existência impessoal, livre de atributos. E agora a gente está vendo, afinal de contas, qual é a vantagem? É disso que trata esses sutras, do Narada olhado sob a ótica não dual. O que serve eu saber conhecimento, saber que eu sou consciência, existência, existir esse conhecimento arraigado? Bem, esse conhecimento, que eu sou consciência, existência devidamente assimilado, ele apresenta a você os frutos dele. E qual é o fruto dele? O fruto dele, em última instância, é essa amorosidade que todos nós somos e que procura se expressar de um modo ou de outro, muitas vezes de modo trôpego, imperfeito e bastante insatisfatório, no ambiente de Mithya, no ambiente do aparentemente real. Então, no fundo, esse amor não dual seria o fruto desse autoconhecimento, desse saber-se consciência e existência.
né? E é disso que esse livro trata especificamente, lidando com os sutras devocionais de Narada. O James ele mostra com facilidade que esses sutras podem ser olhados do ponto de vista da não dualidade, né? Daquela consciência pura, intocada que somos. Então, vamos lá. Depois de falar muito isso, para apresentar por que essa definição do amor não dual parece ser um contrassenso lógico, e mas, evidentemente, o investigador não fica assombrado com contrassensos lógicos, com aparentes contradições, né? Ele investiga tudo. Todo o ambiente mental dele é objeto de investigação. Então, essa frase está aparecendo no seu ambiente mental e, portanto, é um objeto. Vamos ver o que o James começa aqui. Ele vai deixar claro sobre o que ele está falando. Embora o amor não dual não possa ser definido, ele vem a ser experienciado diretamente pela remoção dos obstáculos ao mesmo. Então, logo, a autoignorância seja destruída pelos ensinamentos. Ele vem a ser experienciado aonde? Aonde tudo é experienciado, em Nietzsche, né? É essa bem-aventurança de que falam sábios os textos sagrados, o contentamento, a bem-aventurança, né? Essa personalidade que se torna acomodativa, uma personalidade que não discrimina ninguém, que vê todos como ele mesmo, e vê a própria existência como ele mesmo. Então, ele vem a ser experienciado diretamente pela remoção dos obstáculos. Esse é o fruto de toda essa história. Tão logo a autoignorância seja destruída pelos ensinamentos. Tá? Este capítulo apregoa o valor da autoinvestigação, vai falar da importância da autoinvestigação na consolidação desse amor não dual, mostrar por que ele é igual à consciência e existência, e contrapõe, tá? Contrapõe devido às nossas dúvidas, tá, gente? O amor condicional ou incondicional. Uma vez que isso está claro, essa contraposição simplesmente ela é verificada como não existente, né? Então, depois desse parágrafo bem esclarecedor e bem curioso, ele está falando dos frutos do autoconhecimento, do fruto último de todo o trabalho do autoconhecimento. Né? Porque é o oposto, né, do movimento invertido que ocorre em Nietzsche. Quando a gente fala de amor, no fundo a gente está falando de como isso é vivido, basicamente na manifestação, como felicidade. Qual é o erro básico? É uma inversão, né? O Sansari, ele procura nos objetos felicidade. Então a gente pode dizer que ele procura nos objetos amor. Uma análise dedicada e detalhada vai mostrar que ele está procurando algo que ele conhece, embora ele possa ter visões bastante distorcidas, muito distorcidas sobre isso, né? Então, logo que essa ignorância, né, aquelas vássanas mais vinculativas que prendem o indivíduo ao mundo dos objetos, sejam objetos sutis ou densos, logo que essas vássanas são removidas, é natural que esse amor não dual surja. É isso que ele está querendo dizer, né? Esse amor não dual ele é imediatamente experienciado tão logo o vínculo com essas vássanas seja removido, afastado pelos ensinamentos. Então, vamos ver como é que ele vai encaixando o valor da autoinvestigação nessa história toda. Antes, a gente só deu algumas pinceladas. Vincular a autoinvestigação à plena consciência de que o indivíduo é amor não dual. Não é que ele tem amor não dual, tá? Ele é amor não dual. Amor não dual é o Jiva, em última instância, em sua essência última, né? Assim como consciência é o Jiva em sua essência última, assim como existência pura e simples é o Jiva em sua essência última. Falado isso, vamos para o verso 51. Verso 51. Narada diz: a natureza essencial do amor puro de Deus está além de qualquer descrição. Porque a realidade é existência, consciência, amor não dual.
a devoção e o amor são não diferentes. Tá? Eu vou explicar por que ele está usando aqui não diferentes. No entanto, uma vez que no jargão mundano, né, o jargão sansárico, a palavra amor se aplica aos objetos e é mesclada com o desejo por eles, precisamos entender que, nesse contexto, amor é a devoção ao ser. Sim, a devoção dualista está associada ao desejo, mas esse desejo é a principal qualificação para moksha e para a descoberta do amor não dual, que é a natureza do ser. O amor não é um sentimento. Olha quanto esclarecimento. Embora se torne assim, embora assuma esse papel quando flui através do coração humano. Mas coração humano, um coração experimentador, né? O rol das experiências humanas. É assim que o sentir humano, o vivenciar humano, encaixa esse amor não dual. Ele é entendido, ele é falado, fala-se dele como amor. Mas o sentimento de amor depende do guna em jogo no coração a cada momento. E por isso, esse sentimento de amor, podemos usar essas palavras, ele muda o tempo todo, porque, como qualquer experiência, ele está sujeito à composição de gunas que está passando ali pelo corpo sutil do jiva. O amor, que é o ser, ele tá equivalendo, é imutável, ele é ilimitado. Bem-aventurança. As melhores palavras para descrevê-lo são as seguintes: satisfação perfeita, autoconfiança perfeita e plenitude. Nesse parágrafo, ele faz os jogos que o Vedanta faz, porque o Vedanta ele está atuando no campo da ignorância. Essa é a razão de existir dele. E então você vai usar modos de falar da ignorância, que é a única referência que temos, para desmontar esses próprios modos de falar e, com isso, todo o significado que eles têm. É por isso que ele diz aqui: porque a realidade é existência, consciência, amor não dual, a devoção e o amor são não diferentes. Ele não diz que são iguais. Ele está interessado em atingir o investigador que está trabalhando a partir do campo de ignorância. O Vedanta ele trabalha a partir do campo de ignorância o tempo todo, porque é onde ele atua, né? É onde está a principal atuação dele. Então ele prefere dizer que são não diferentes. É muito mais interessante do que dizer que é igual, devoção e amor é igual. Por quê? Porque no estado de ignorância é natural que uma pessoa que ouça isso comece a projetar, criar uma projeção de semelhança entre devoção e amor que só teria significado para ela. Então, o que é melhor? É dizer para essa pessoa que, por esse lado que ela está vendo, de diferença, não vai cobrir esse link entre devoção e amor. Por isso que o Vedanta também diz que a realidade é não dual. São recursos de linguagem, né? O Vedanta ele é bolado de modo muito minucioso. Ele não quer que você fique criando outras projeções para se confundir com elas. Ele prefere anular suas projeções no nascedouro e deixar sua mente livre, liberada e aplainada. Bem mais interessante do que botar ela para fazer um trabalho ingrato, né? Já que ela está confusa em relação a devoção e amor, o que adianta dizer que são iguais no campo da ignorância? Não vai te adiantar grande coisa. O melhor é dizer que não são, que eles são não diferentes, né? Para não se perder, dizer que é igual, como é igual, o que baliza ambos se parecem diferentes, para evitar toda essa confusão tremenda das projeções mentais. Então, o Vedanta, habilmente, ele usa essa aparente negação. E aqui, na linha seguinte, ele mostra
os problemas que são ligados ao uso da palavra amor. De novo, ele está fazendo uma esquadrinhada nos significados que o corpo sutil é capaz de dar ao amor. Tudo isso, gente, é para que o indivíduo ele não fique criando ideias que não têm base quando ele lida com um desmonte das ideias dele. O Vedanta ele cuida disso. Ele vai te apresentar sempre algo, né? Mas ele nunca vai te dar a definição precisa. Olha o que ele escreve. No entanto, uma vez que no jargão mundano a palavra amor, ele está falando de Mithya, né, numa visão sansárica simples, que é a qual todos nós conhecemos, mesmo que a gente esteja abandonando ou já tenha abandonado essa visão, a gente conhece por experiência própria do nosso passado e do convívio que a gente tem com outras pessoas que funciona assim mesmo. No jargão mundano, a palavra amor se aplica aos objetos. Tá? O próprio Ishvara é um objeto na visão do Vedanta, né? Ele é uma ocorrência em Mithya. E ela é mesclada com o desejo por eles. Então você tem aí duas confusões. Não só o amor se aplica aos objetos, como também a gente está confundindo o quê? Amor com desejo. É o mesmo tipo de confusão que muitas pessoas fazem entre felicidade e prazer, né? Você parte de algo condicionado e procura embasar aquilo que você está procurando com base nisso. Por exemplo, felicidade, o indivíduo confunde prazer com felicidade. Então, ele pode achar, por exemplo, que numa relação ele tenha muito prazer erótico, isso é equivalente à felicidade. Mas muitos de nós já vivemos isso. Com o passar do tempo, muito embora haja muito prazer erótico, você pode ter relações extremamente infelizes. Então, o indivíduo com discernimento, ele começa a ver que não existe realmente esse link, né? Não existe esse link. Ele pode ter até uma superposição muito efetiva entre eles, dizer que eles estão coincidindo durante um determinado espaço de tempo, numa experiência. Mas as flutuações da experiência vão mostrar que eles não estão linkados. E a mesma coisa que ele está falando aqui. A palavra amor, ela se aplica aos objetos e ela é mesclada com o desejo por eles. As pessoas confundem isso, né? Eu amo aquele objeto. Ela ama ou, no fundo, se ela olhar bem, ela está dizendo que ela deseja aquele objeto, né? E a gente precisa entender que, no contexto do livro, nesse contexto desse verso específico, amor é devoção ao ser. É devoção àquilo que não muda, é devoção àquilo que não está sujeito a flutuações experienciais. Tá? Aí ele fala aqui, sim, a devoção dualista está associada ao desejo. Tudo bem, mas é ao desejo onde todos os desejos por objetos, densos e sutis, são canalizados para um objeto só. Qual é esse objeto? Deus, Ishvara, Alá, né? Toda essa visão que nós temos de Deus que está vinculada ao mundo manifesto. Então, por isso que ele fala que é a principal qualificação para a moksha. Porque por baixo de tudo você passa a ter uma devoção a Deus, né? Você não nega a religiosidade inerente às pessoas. No Vedanta, você apenas relê e ressignifica essa religiosidade inerente que a gente encontra em qualquer cultura, sejam elas politeístas ou monoteístas. Mas a gente tem sempre esse desejo de religiosidade, vamos dizer assim, o desejo pelo número, pelo desconhecido, com o qual o ser humano, né, o Jiva, ele muitas vezes teme, mas ao qual ele está indissoluvelmente ligado, nem que seja por dúvida, por medo, por incompreensão. Né? O amor não é um sentimento. Agora ele vai continuar. Tudo para que a pessoa possa desvincular isso das projeções que ela faz sobre o amor em Mithya. Ele está lidando com as suas projeções mentais. Ele está entrando em outro ângulo agora. O Vedanta entra em todos os ângulos da ignorância. Ah, mas o amor é um sentimento? Não. Muito embora ele tenha essa roupagem de sentimento
quando ele flui através do coração humano, quando ele flui em mítia, quando ele flui experiencialmente. Tá? É por isso que cada pessoa ela tem uma interação diferente com a experiência. Algumas experiências na pessoa fazem brotar, fazem jorrar esse amor. Outras pessoas, né, um pouco mais envolvidas com a ignorância, às vezes a mesma experiência faz jorrar medo, desconfiança. Né? Agora vai ficando claro que todos estão procurando a mesma coisa, mas está ficando claro também que o amor pode ser até obscurecido por uma impressão de medo e terror. Né? É por isso que você tem tantas incompreensões entre as religiões em si. Né? Muitas vezes práticas que, num determinado contexto cultural, suscitam amor, quando são vistas por outro contexto cultural que não está acostumado com essas práticas, isso suscita temor, desconfiança, um modo pejorativo, que era o modo como os ingleses viam quando chegaram na Índia e viram aquele monte de deuses. Né? O que os ingleses acharam daquilo a princípio? Acharam que estavam diante de uma sociedade muito rudimentar, politeísta. Eles não compreenderam o que eles estavam vendo. Mas o sentimento de amor depende do guna em jogo no coração. Agora ele vai estar explicando por que é que isso parece mudar, embora não mude. Então, qual é aqui a nossa tarefa? É ver se realmente, na nossa experiência mundana, isso muda, muito embora as condições variem. Repara que o que vai mudar é o seu entendimento, é a sua percepção naquela hora. Entretanto, se você retira todos aqueles condicionamentos que estão embasando a avaliação da sua experiência, eu duvido muito que a sua impressão de amor possa ser alterada. Né? Em compreensão, mas em experiência, você vai achar que ela está sendo modificada. Então, o que você está ficando? Você está ficando um cara muito hábil, uma mulher muito hábil também. Você está aprendendo a separar o seu conhecimento das impressões que a sua experiência lhe traz. Esse é o trunfo da investigação. É isso que pode sustentar um jiva num momento extremamente complicado, seja quando ele está eufórico, seja quando ele está realmente derrubado pelas dificuldades de Nietzsche. Né? É a objetivação, né, desses movimentos, né, desse fluxo de gunas. É você ver, procurar se estabelecer, ver que você é anterior sempre. Perfeito. A qualquer movimento que aconteça para você. Perfeito. Né? Então, você objetiva e você começa a estabelecer, ficar estabelecido nisso. É isso que eu tenho procurado fazer. Né? É exatamente isso. Você está sempre objetivando. E sempre diante da objetivação são fenômenos simultâneos. Quando o indivíduo está objetivando, automaticamente ele está se desidentificando. Sempre que você objetivar algo, automaticamente perceba a coisa mais importante de tudo isso, você está se desidentificando. Esse é o fruto da objetificação, né, desse mundo dos gunas, desse movimento dos gunas. Muitas vezes as pessoas que estão se desidentificando, que estão objetivando, né, algo que lhes trouxe muito problema, ficam até às vezes fascinadas. Como é que aquele objeto sutil, muitas vezes, é um condicionamento, é um medo, uma vez objetificado, ele deixa o jiva mais ou menos em paz. É bacana reparar isso, mas repara, sobretudo, o movimento da desidentificação e o que fica nele. O que quer dizer esse movimento da desidentificação? Na verdade, ele te coloca além do jiva, ele coloca você no ponto em que você simplesmente é. Né? Então, você usa esse recurso que o Marcelo falou. Primeiro, você observa, você vê realmente que teve uma objetificação, você nota que os grilhões daquele objeto eles estão tirando as mãos de cima de você, isso realmente dá um alívio para o jiva. Mas à medida que... Não é mais, à medida que a gente se aprofunda nisso, começa a vir uma impressão fascinante da desidentificação. Ou seja,
realmente eu não preciso disso que eu estou objetivando, né? Eu não preciso, eu não estou limitado por nada disso. Aí ele agora toca no ponto que a gente está aqui, ó. O amor, que é o ser, ele é imutável, ilimitado, que é o que a gente verifica quando a gente objetiva as coisas. O que é ilimitação? Quer dizer que você não está limitado por nada, você não está identificado. Isso que quer dizer ilimitação. E qual é o resultado disso? Bem-aventurança. É isso, em última instância, que é a palavra mais próxima de bem-aventurança. Imutabilidade e ilimitação. Nada me cerceia, nada me limita, não estou vinculado a nada. Embora eu, associado a uma entidade experienciadora, continue experienciando tudo como antes. Né? Não como antes, né? Claro. Você continua experienciando tudo. Você experiencia tudo que você experienciava antes, mas não como antes. Né? Tem que corrigir isso. Você não vai experienciar como antes. As melhores palavras para descrever o amor são satisfação perfeita, autoconfiança perfeita e plenitude. Ou seja, plenitude, nada me falta, nada que eu tirar de mim e acrescentar vai mudar esse contentamento, essa satisfação perfeita. Por que satisfação perfeita? Porque está plenamente entendido que nada pode me satisfazer. Não é que nada vai te satisfazer menos ou mais, não é isso. É que você não vai ser satisfeito por nada em Nietzsche. Essa é a conclusão definitiva. Autossatisfação perfeita quer dizer que você está satisfeito em si mesmo. E não há sentido dizer, não vai fazer sentido dizer, não vai ter significado e nem peso você pensar e dizer que está procurando algo para a sua satisfação mesmo, para a sua satisfação efetiva. Essa, então, é a satisfação perfeita. Autoconfiança, você confia em ser. Você confia em ser porque tudo que você vê e percebe e entende é ser também. Né? Você está completamente familiarizado com você mesmo, mesmo que você esteja aparecendo de formas tão diferentes e muitas vezes tão surpreendentes e tão difíceis de compreender. E muitas dessas manifestações a sua mente não tem como compreender mesmo. Não adianta tentar compreender. Que quando o indivíduo tenta compreender, ele entra numa espiral de justificativas e ele acaba criando um vínculo com a tentativa de justificar aquilo que ele não entende, embora ele fique familiarizado. Né? E a plenitude. Né? Ficar claro que nada de pior ou melhor pode perturbar essa sua impressão de que você é tão pleno quanto a própria vida em si, que não precisa de explicação nenhuma para ser a vida que é. Esse primeiro parágrafo é muito bom. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nele? Ele é muito experiencial, ele está dando várias dicas para a pessoa lidar com isso no dia a dia dela. Ele está criando vários recursos aqui para você ir transformando o modo como você enxerga todos esses jargões tão comumente usados em Nietzsche. Né? Então, muitas vezes você está conversando com uma pessoa, algumas pessoas dizem assim, poxa, não tem nada a ver eu falar com esses sansaris, porque eles falam do desejo deles por objetos. Mas você pode reler isso completamente. Você pode ver uma pessoa que não tem autoconhecimento falando de um objeto que ela queira conquistar, e você vê que ela está fazendo o mesmo movimento que você faz, só que o movimento que você faz é autoconsciente. Você sabe o que está acontecendo. Né? Isso imediatamente vai eliminar qualquer aparente diferença entre você e aquela pessoa conversando, mesmo que ela fale de um modo aparentemente inverso ao modo como você se refere a você mesmo. Vocês estão reparando que vocês podem usar qualquer coisa no mundo da manifestação, em qualquer situação, para sempre você voltar para você mesmo? Né? Você pega um livro.
Eu fiquei sem ler livros durante muito tempo, porque eu não conseguia encontrar satisfação nenhuma deles. Isso depois de ter lido muita coisa. Eu fiquei, às vezes eu falo que são 10 anos, é um exagero, mas eu fiquei entre 5 e 7 anos sem ler absolutamente nada, a não ser notícia de jornal. Eu não conseguia ler nada, porque eu estava procurando algo que aquele objeto não podia me dar, assim como nenhum outro. Mas hoje em dia, eu posso apanhar esses livros sobre qualquer assunto e eu ver ali o mesmo movimento de amor ilimitado, não compreendido e sendo arremessado em direção a objetos, que muitas vezes é a história dos livros. Né? Os livros falam de grandes amores, grandes romances, grandes períodos históricos, né? Estudos sobre esses momentos, história de grandes criações, personalidades, histórias cotidianas. Você pode reduzir o movimento desses livros todos ao mesmo movimento, que é um engano em relação à sua própria natureza. E isso, por incrível que pareça, deixa esses livros muito lindos, porque essa trajetória do ser humano nisso, que no fundo é uma busca pela própria identidade dele, ela acaba tendo uma beleza muito difícil de explicar. É uma saga pela qual qualquer ser humano passa. Não importa o quanto tempo ele viva, onde viva, em que condições. Todos aqueles objetos que aparecem em qualquer coisa estão sempre representando essa busca. Por isso que ele nunca sai do lugar, em última instância, que ele está sempre fazendo o mesmo movimento. Ele não tem como sair do mesmo lugar porque ele é ser. E ser não muda de lugar, como a gente já reparou. Então, é só um testemunho a mais do que ele é. Né? Vamos procurar pegar qualquer experiência, qualquer coisa que tem Nietzsche, e vocês vão ver o seu rosto espelhado lá. Esse é um momento muito elegante, muito bonito do cotidiano da pessoa. É quando aquele aparente cotidiano tão tedioso, referido assim, de modo tão injusto, ele passa a ser como se fosse um jardim de flores desabrochando o tempo todo. Claro que, quando isso vai ocorrendo, às vezes dá umas impressões muito boas. E outras vezes fica só na compreensão. Então, tem que ter cuidado, né, para não querer que essas boas impressões acompanhem cada flor dessa que se abre, senão você vai estar viciado numa espécie de experiência mística, o que é um vício muito difícil de ser sanado depois, né? Mas você pode ver o cotidiano como um eterno desabrochar de flores. E que coisa bonita, né? No fundo, essa visão modificada, ela é uma dádiva que você entrega à existência, você entrega a si mesmo. Ou seja, você está se amando quando você vê você em tudo. Essa é a base do amor não dual. Por isso que ele diz que não é um sentimento, né? Não é um sentimento, mas ele tem esses efeitos. Então, eu posso, junto com o meu autoconhecimento, se eu começar a notar que essa satisfação perfeita está ficando cada vez mais clara, quando eu notar que eu estou autoconfiante na vida, embora eu nunca sei o que vai ocorrer no próximo segundo, essa autoconfiança não tem nada a ver com Nietzsche, e quando começa a ficar sempre presente essa plenitude, então a sua investigação, né, que é uma forma de devoção, está dando resultado. Bom, falei pra caramba. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo isso aqui é muito aplicável na vida da gente. Muito, cada linha dessa. Eu, por mim, eu ficaria lendo esse primeiro parágrafo umas 100 vezes, porque, no fundo, ele basta. Mas a gente sabe que o ensino não é assim. A gente sabe que o ensino ele dá uma introdução, né? As pessoas têm milhões de projeções, e agora o que o professor, que é o James, vai fazer? Ele agora vai começar vamos chamar assim, desembrulhar, né, esse presente, que é esse primeiro parágrafo. Ele vai começar a abrir isso, aparecer de muitas formas, vai mostrar como é que isso aqui funciona em detalhe. Então, eu vou continuar, tá bom? Mas, sério, eu pararia só nisso. Ficaria todo dia, várias vezes por dia, só nesse primeiro parágrafo, até que eu decorasse ele como se fosse uma antiga tradição oral. Vírgulas, tudo certinho, igualzinho uma outra. Então, vamos continuar. Veja,
Isso é o amor que não depende de um objeto. O que é o amor que não depende de um objeto? É a natureza essencial do amor puro de Deus. É o amor que não depende de um objeto. É o amor que não está vinculado a desejo, muito embora fundamente qualquer desejo que o Jiva tenha. Pode ser um desejo sublime, maravilhoso, o desejo único pelo Deus da manifestação, que é o máximo da capacidade de desejo do ser humano. Pode ser que seja um desejo vil, mórbido, sórdido, não importa. Né? Ele vai estar embasando qualquer desejo. Quando digo que eu amo um objeto, estou dizendo que, na presença dele, me sinto feliz. O que implica, né, que eu sou infeliz na presença de alguns outros objetos. Aí começa, né, o grande relativismo imposto pela experiência não observada e pela ignorância dos condicionamentos. O amor que eu sou está sempre presente e é constantemente experienciado internamente. Internamente, que ele fala no corpo sutil. Ele é expresso externamente o tempo todo em relação aos objetos aos quais eu presto atenção. Ou seja, ele é a plenitude manifestada. Como? Em relação a uma coisa que nós nunca deixamos de fazer na nossa vida de vigília. E na vida onírica também, que são os dois estados onde nós temos objetos. Então, aonde você vira a sua atenção, puxa ela, puxa o fio daquele novelo de lã e você vai ver ali o amor que você é. A gente já tinha falado disso no capítulo 3, que a sua atenção é a expressão do amor que você é. Então, muito embora numa conversa mundana você vai conversar sobre tudo com as pessoas, né, o andar da sua atenção ele vai ser sempre reduzido ao amor que você é. É uma coisa curiosa, você vê, poxa, olha só, o desejo ele usa a plataforma do amor para se atirar como uma onça esfameada em cima de um monte de capivaras gordas, né? Mas isso é um truque do mundo aparente. Se não tiver o amor que você é, embasando esse aparente sonho de uma onça faminta, não aparece onça, não aparece capivara, não apareceria nada. O que eu estou querendo dizer é que Nietzsche é uma expressão desse amor, só que sob forma de ignorância. Por isso que o James diz, pô, essa manifestação ela é linda, inteligente e ignorante. Ela é ignorante do que sustenta ela, que é ser, que é essa amorosidade. Então, o que a gente está aprendendo a fazer? A gente está lendo as entrelinhas da nossa experiência, sem brigar com ela. Repare que a gente não briga com nada. Né? Só que a gente deseja, claro, mas o que é mais importante nisso aí? É ver como é que esse desejo, subliminarmente, a ele está o amor que você é. A gente deseja? Sim, sem muito vínculo, né? Pô, eu gosto de um suco tal, eu prefiro um prato tal, mas quando você abre mão disso e tá, tudo bem, esse suco serve, essa refeição serve, aí você vê assim, caramba, a base é tão sólida que ela sustenta qualquer mudança de gosto, né? E submetido a outras coisas interessantes, uma acomodação, né? É um jogo muito rico, um interesse em compor com o ambiente, e ver que, no fundo, mudar de gosto não tem não é algo tão importante assim, né? Preferências de objetos, preferências de alimentos. Ô, Alex, e esses gostos e aversões têm tudo a ver com são projeções, né, que a gente faz, porque eu gosto, na verdade, quando assim, por exemplo, no relacionamento humano, a pessoa acha que está gostando da outra, na verdade você está gostando da ideia que você tem da outra pessoa. Tanto é que aquele mesmo objeto, depois de um tempo, pode passar a se tornar você tem uma aversão por aquilo lá. Então, por isso que relacionamentos começam e terminam, né? O objeto é o mesmo, só que a maneira de você ver, né, de desejar ou ter aversão é que muda, que modifica, são as gunas que vão trabalhando. Então, nós vimos isso, acho, no
Vimos, né? Acho que foi no capítulo anterior, foi. Você se lembra disso daí? E a mesma Sim, coisa que a outra pessoa tem em relação a você, é a mesma coisa. Ela gosta da isso. ideia que ela tem de você, entendeu? É, É interessante isso daí, você começar a objetivar isso, ver isso aí, você também é mais um reforço é, para você se estabelecer, né? A é, sua real natureza. É bem bacana isso, não? é. É bacana, Marcelo. O que que a gente faz aqui é lançar garateia para pegar o peixe, né? Esse é um anzol que você lançou aí. E ele é bem interessante, ele é óbvio. Você está lidando sempre no fundo, você está lidando com pensamentos, né? Que você cria esses pensamentos. E aí tem que saber que a outra pessoa está emitindo esses pensamentos também. E uma outra garateia que a gente pode usar, pegando esse gancho que você deu, é quando a gente equivale tudo que a gente está vendo no mundo como um monte de pensamentos. A gente equivale, então, os pensamentos à consciência, que eles só podem existir enquanto são, né, enquanto a gente tem consciência deles como ideias, e, finalmente, que isso é igual à existência e é igual ao amor. Então, mesmo quando eu estiver no mundo dos pensamentos, eu posso fazer essa redução também. Então, eu aproveitei uma garateia que você lançou para lançar outra. Né? Nós somos um monte de pescadores de nossas faces. Né? Nós não podemos enxergar a nossa face diretamente, mas estamos pescando ela em tudo que é lugar, de tudo que é modo possível. O Marcelo mostrou uma garateia, eu estou mostrando outra. Vocês vão descobrir várias outras quando estiverem envolvidos no mundo cotidiano. Então, o mundo cotidiano ele é um mundo fascinante para você conseguir essas reduções todas, né? Você está ouvindo uma pessoa, tem dois macetes quando você ouve uma pessoa. Olha que coisa interessante. Quando você sabe que você está emitindo projeções, e você sabe que você é consciência, você coloca tudo aquilo no ponto que o Marcelo colocou. É um jogo de cruzamento de pensamentos, de impressões. Quando isso está claro para você, você gasta muita pouca energia acompanhando uma pessoa. Por quê? Porque você não está interessado em contrapor nada, né? Então, você está muito relaxado. A gente gasta energia com as outras pessoas porque a gente contrapõe inconscientemente nossas projeções às delas. Quando isso ocorre, você gasta pouca energia e você tem a energia suficiente para você fazer, entre aspas, eu vou falar entre aspas, um movimento, que o grosso da sua atenção volte para você mesmo. E todo aquele movimento seja reconhecido tão somente como você mesmo em atuação. Então, você pode ouvir uma pessoa, você pode ser um excelente ouvinte, não ficar saturado com o que ela está falando, muito embora esteja falando de assuntos de Nietzsche, que também não tem problema nenhum, e, ao mesmo tempo, você está reconhecendo tudo como você mesmo, inclusive a outra pessoa. Né? Você começa a se ver num monte de espelhos. Na verdade, o mundo todo vai virando um grande espelho seu, em tudo, em absolutamente tudo. Com o passar do tempo, até experiências estranhas vão refletir esse rosto da consciência, que a gente chamaria de estranhos, porque estariam no âmbito muito negativo do que a gente chama de bem e mal, né? Nesse movimento do bem e do mal, mas você reconheceria. E esse reconhecimento, ele abençoa essa experiência, ele retira a carga dela, retira o peso. Né? Então, mais um truque aí que o Marcelo colocou e que eu aproveitei para colocar outro. Não está lidando com o grande mágico ilusionista, que é Nietzsche? Então, como é que você lida com o mágico? Com outros feitiços. É isso que a gente aprende a lidar, né? Você vai contrapondo uma mágica a outra. Esse é o milagre de uma mente voltada para o conhecimento. Esse é o verdadeiro milagre da mente. É quando a gente pode dizer que ela transcende, né, o interesse imediato em viver a experiência. E ela começa a se enxergar em qualquer experiência. Esse exemplo de conversar com uma pessoa desse modo é um modo de você se ver na experiência, você vê a experiência como você mesmo. Vocês pegaram esses movimentos que a gente colocou aqui?
né? Eles te deixam plenamente operacional no mundo manifesto, de um modo muito mais eficiente, e numa posição que é uma gentileza em relação ao campo dármico, falando em termos duais. Em relação a você mesmo, é amor a você mesmo. É o amor não dual. Então, nós, seres humanos, jivas, a gente, quando está esclarecido, a gente trafega como se fossem em duas dimensões simultâneas. Uma não contradiz a outra, não só uma não contradiz a outra, como Mitya apoia a verdade de Satya quando olhada desse jeito. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses densos parágrafos que a gente está abrindo aqui? Sempre fica isso, né? A hora, ô Celiane, você não quer falar nada não? Você é muito quietinha. Sou quietinha mesmo. Eu gosto de ouvir. Eu tô aqui lembrando, né, das minhas investigações dessa semana e tentando relacionar com o que você está falando. E eu fiquei lembrando aqui de uma situação, né, de cotidiano, que era eu tenho investigado muito o campo dármico, né, tentando identificar o que é o campo dármico, o que esse campo me pede, né, de ação, e o que ainda é vassana, né, sabe? Tentando discernir aquilo, me confundo ainda um pouco. E aí eu estava no carro, né, dirigindo, e passei assim por um ônibus muito lotado e estava muito calor e as pessoas estavam lá dentro com calor, né? E aí eu comecei a olhar para aquilo e aquilo me deu uma acelerada, assim. Eu sei que eu tenho não sei, a princípio uma vassana, né? Uma coisa de olhar para essa dor, né? Para essa coisa do mundo, do social e tal, que me mexe, assim. E eu fiquei um bom tempo tranquila, né? Consegui andar na rua assim, observava e falava, ok, tá tudo certo. Sou eu ali, né? Eu também me expressando ali como uma pessoa simples que está andando, que está com fome, um outro que está aí vendo essas mazelas, né? E olhando. E nesse dia isso me pegou de novo. Eu falei, mas não estava mais com isso, né, pegando. Então eu tô aqui olhando para isso com esse olhar do amor, né, e pensando nas gunas, né, o que eu estava, que guna estava viva naquele momento, que eu não consegui fazer o discernimento da mesma forma que eu estava fazendo há dias atrás. Né? E talvez fosse mesmo, achei bem interessante essa frase ainda do parágrafo anterior, que fala que o amor não é um sentimento, mas que ele flui, né? Flui através do nosso coração e parece um sentimento. E aí essa relação que foi falada hoje dessa guna predominante foi um ponto aqui que vocês seguiram no diálogo e eu ainda estou aqui discernindo, sabe? Quando você fica aqui, puxa, eu acho que era isso, porque então naquele dia eu estava mais agitada e aí eu olhei para a situação e me veio de novo a dor, e me veio de novo, eu não consegui discernir, sabe? Mas é isso. Eu não falo muito, mas quando eu começo, gente, eu falo muito. Gratidão, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Celiane. A Celiane está investigando uma situação que ela passou, né, porque é uma pessoa que tem muita empatia na dualidade pelo outro, o que é uma excelente característica. Entretanto, é uma característica que não deve tirar o equilíbrio daquela criatura que tem empatia, porque na hora dela atuar pode até prejudicar a atuação, não é isso?
não é? A pessoa muito empática, né? Ela abraça todos, né? E ela tem que abraçar com muito juízo para não ser arrastada pelos náufragos, como se fosse um náufrago também, né? Ela, na verdade, é uma boia de apoio, né? Importantíssimo. Então, essa investigação que ela fez é muito boa. Realmente, ela estava, para ela estar mobilizada assim, né? Foi um modo que, pelo que ela descreveu, parece meio desestabilizador. Pode ser realmente Rajoguna, né? Dando uma, junto com Tamoguna, dando uma driblada, né? Na verdadeira condição dela. Porque essa empatia com o sofrimento dos outros, ela não é em nada prejudicada pelo autoconhecimento, muito pelo contrário, né? Ela aumenta cada vez mais. Mas, como você falou, o campo dármico ele tem umas demandas que, às vezes, é muito difícil a pessoa discernir das vássanas dela, né? Então, é melhor ter você assim, bem centrada mesmo, né? Com essa empatia toda que você tem, para na hora que a coisa puxa lá para a sua atuação, você entra lá límpida, né? Clara, né? Com os sentimentos, né? E todo o acolhimento no devido lugar. Porque lidar com gente é coisa muito difícil, né? A gente tem que estar muito centrado para não se deixar levar por esse é um apaixonamento por si mesmo, na verdade, né? Aparecendo na forma de outras pessoas. E não tem quem não entre nesse caminho que não fique muito sensibilizado com injustiça, com dificuldades, né? Aliás, eu acho que quem entra nesse tipo de conhecimento é porque já é sensibilizado assim mesmo. Mas muito bacana isso aí que você falou, muito bom mesmo. São as demandas do campo, né? É isso aí, muito bom, Celiane, muito feliz de ver. É assim mesmo, investigação é em tudo, né? Você está dirigindo, está olhando, vê como é que está compondo seu corpo sutil. Bacana, né? É uma amorosidade esse seu depoimento, né? É uma amorosidade ele. É profundamente amoroso. Quando a gente vai vivendo assim, a gente tem que ter juízo, né? Senão a coisa degringola rápido. Eu me vejo, às vezes, esses médicos que lidam com pacientes assim, em situações tão difíceis, e muitas vezes eles são obrigados a dar prioridades, né? Não tem outro jeito, né? E é o que o campo demanda dele, não tem outra alternativa. Ele vai ter que dar prioridades mesmo, né? Muitas vezes é incompreensível para a família de um paciente aquilo, né? Bacana, muito bom mesmo, muito feliz aí com o que você falou. Eu acho bacana quando as pessoas vêm aqui e falam dessas coisas tão imediatas, né? Esse dia a dia do cotidiano mesmo. Sobre, Alguém mais quer falar alguma coisa? sobre essa Fala, conversa Marcelo. aí de vocês dois aí, é o seguinte, eu lembrei-me do Bhagavad Gita, capítulo 3, que trata do Karma Yoga, onde o Krishna fala com Arjuna que é melhor você viver realizando o seu Dharma imperfeitamente do que perfeitamente o Dharma do outro, porque o Dharma do outro é cheio de perigos. Então a gente tem que ter. É isso que você falou para a Celiane. Então você tem que saber dosar isso daí, né? É bem interessante. Isso sem contar que uma postura dessa lúcida, né, ela em termos de qualidade de pensamento e emoção, é um buquê de rosas lançado ao campo dármico, né? Então é muito elegante, né? Aí o indivíduo vai vendo que a elegância do Vedanta vai tomando conta dele, né? É muito bacana tudo isso, porque essas qualidades nos pensamentos, nas emoções, quando a gente interage direto ou indiretamente com o meio, são muito importantes. Puxa, é o básico de tudo, né? É a coisa na base ainda da intenção, né? Uma espécie de purificação mesmo daquelas interrelações. É isso aí mesmo. A gente vai se vendo como algo muito amplo, né? Algo que contém o corpo, que contém energia, pensamentos, sentimentos, causalidades inexplicáveis, né? Intenções de ação inexplicáveis, e isso tudo vai sendo depurado, né? Através dessas investigações.
Bacana, muito bom isso tudo aí. Só mais um comentário que isso que você falou hoje, acho que foi o Marcelo que falou, quando a gente aprende a perceber que é uma projeção, né, e não se envolver antes, isso é um presente do Vedanta que é uma coisa incrível. É incrível, porque no mesmo momento eu consegui, né, perceber que aquilo era uma projeção, e mesmo ainda estando tomada, emocionada, eu falava, caramba, mas o que que é, né? O que que é isso? E é uma projeção. E aí não persiste, né? Ela para o que não era assim, né? O que antes do Vedanta não era assim. Era uma coisa que ficava e corroía, eu não conseguia esquecer, ficava, né? Então, eu estou muito, muito, muito feliz e trabalhando na investigação. Maravilha, bacana, é isso aí mesmo. Agora, o que é legal quando isso ocorreu com você, a gente vê duas coisas, né? É que, uma vez que a projeção é identificada, e a ocultação também, é tudo meio simultâneo, com o conhecimento, muito embora a gente possa ser tomado, o jiva seja tomado por aquilo, o discernimento não se vai, né? Pelo contrário, ele está lá, assentado. Então, muitas vezes o jiva ele é atravessado por isso mesmo, pela própria potência da vassana, mas isso não implica que ele perca o discernimento, como que o que ocorreu com você. Você não perdeu o discernimento, mas você, pelo teu relato, você ficou surpresa com a força da vassana, né? Você disse, caramba, como isso é forte. A gente sempre fala aqui, né, para a gente realmente ter muita consideração pelas forças de tamas e rajas e pela capacidade de envolvimento aparente que elas têm, né? Não é uma brincadeira, é um projeto realmente muito forte, um desenho muito forte, né? Mas o discernimento permite o cara passar por esse tipo, né, de experiência, só que olhando essa experiência de outra forma. Ele não perde o centramento, ele passa por aquilo, mas não perde o centramento. Aí depois na prática, com a continuação da posição, da investigação, ele nota que isso desgruda, que nem se fosse um adesivo que sai, né? Como se fosse um sabão que fica molhado e escorrega pelo braço, assim. E é uma coisa que às vezes a gente sente até fisicamente, energeticamente, né? Você sente que o corpo energeticamente ele se recompõe assim, né? Ele se arruma quando esse adesivo ele sai, esse grude dessas vássanas vinculativas. Muito bacana, eu fico muito contente quando vejo isso, porque a pessoa está pegando o modelo do Vedanta e está vendo que ele funciona bem mesmo, né? Mas aí tem que aplicar e tem que lidar, muitas vezes, com impressões que às vezes são muito persistentes e se confundem com outras projeções, né? A pessoa diz assim, poxa, de novo isso. Ela está assim, querendo, no fundo, se livrar disso, mas aí corrige a leitura da experiência. Não estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para me afirmar enquanto consciência diante dessa vassana. Já que ela não está parando, vamos ver como ocorre sem eu perder meu centro. E aí você vê todo o movimento, né, da manifesto, aderindo, dando efeito e soltando, né? Aderindo, dando efeito e soltando. Isso tudo vai ficando bastante familiar. Muito bacana, não? Belos depoimentos. Eu também, Celene, fico muito feliz com esse grupo aqui, que é um grupo muito, muito, eu falo que é aguerrido, né? Mas na verdade é muito amoroso mesmo. Né? Para provar como é que amor é a coisa mais persistente que tem no mundo. Como dizia Swami Shimayananda, pega e solta, pega e solta, Pega e solta, solta. pega e solta. Tudo conscientemente, né? Isso! Hoje Pega e solta. eu acordei com isso hoje na cabeça e eu É comecei isso a mesmo. fazer. É muito legal, porque você não vai... É uma liberdade. Você está entendendo? Eu comecei a observar, fazer esse exercício, pega e solta, pega e solta. Principalmente com coisas que não tinha que focar muito, era
coisas do cotidiano. Você vai fluindo. Muito bacana mesmo. Aí é que o investigador ele entende o que é a liberdade do qual o Vedanta está falando. Não é a liberdade do Jiva é achar que ele pode fazer o que ele quiser, que é uma coisa muito infantil, porque o Jiva é regido por gunas. Mas a liberdade do investigador é ele pegar e soltar isso o tempo todo, conscientemente. E ele vê que esse pegar e soltar é o próprio movimento dos gunas, que ele está olhando agora, que ele está objetivando de modo consciente. Né? Porque o movimento de guna é assim, ele adere, dá uma ação e solta. Só que o condicionamento, o que ele faz? Ele trava. Né? A hora que ele adere, ele trava, ele clincha aquilo, que nem um lutador de boxe que está cansado. Né? Ele agarra naquilo, aí começa, recalcitra por memória, por hábito. Mas, na verdade, a liberdade do liberto é essa. É que nem uma criança, né? Que pega, solta, pega, solta, pega, solta, pega, solta. Desfaz o castelo de areia depois, chuta o castelo de areia na praia, né? É isso mesmo. Desapego. E está desapegado da beleza aparente da coisa, que nem os monges budistas que passam 7 anos fazendo aqueles desenhos com areia lindos, aí vai aquele monte de turista olhar, eles desmancham aquilo rindo, e as pessoas ficam perplexas, tiram foto, eles não estão nem aí, ninguém tira foto de nada, eles só desmancham aquilo alegremente, né, daquela bagunçada, e agora? Agora vamos fazer mais, vamos pegar outro. É como se fosse uma criança mesmo. O Ramana Maharishi dizia, né, que a semelhança entre o sábio e uma criança é que ambos não retêm. Né? Ambos não retêm. Ambos não têm vásanas vinculativas de modo a retê-los em objetos. É muito bacana isso tudo quando a gente vai vendo como vai ocorrendo na vida da gente. Aí a coisa começa a ficar bacana. Aí você entende, caramba, isso que é liberdade, e é mesmo. Né? Aí o cara vê que o que ele achava que era liberdade era só uma projeção que tinha virado uma vássara vinculativa. Eu quero fazer o que eu quero. Isso é uma coisa muito infantil, é muito boba. Né? É mais um truque de Maia, o cara caiu no truque. Se eu fizer o que eu quiser, eu vou ser livre. Ah, é? Porque você sabe o que você faz? É a primeira pergunta, né? É você que faz mesmo? A gente está olhando tudo isso da visão que somos consciência, né? Não temos limites. E isso não prejudica em nada o campo dármico com o movimento dele, é um movimento assim mesmo. Né? O veículo que a gente está associado aqui, ele tem realmente limitações aparentes, isso não tem como negar, né? Mas a gente se sabe livre, mesmo associado a esses veículos. Essa é a beleza desse ensinamento. Eu vejo pelo depoimento das pessoas também, pela minha vida, como é que esse ensino ele dá resultado, muita. Agora, o James ele vai tocar num ponto que é muito confuso para quem tem a impressão de ser realmente um fazedor. Né? Ele está dizendo assim, ausência de relação de causa e efeito. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Eu já vi as pessoas falando sobre isso de muitas formas. Mas Maia cria o seguinte problema. Então, é um golpe de ilusão, né? É um golpe aparente. O problema é um golpe aparente. Quando eu experiencio uma conexão entre as circunstâncias nas quais o meu amor interno se manifesta como um sentimento de amor, implicitamente eu assumo uma relação de causa e efeito. Eu vou ler de novo. Isso é um golpe do sistema, é um golpe da impressão que o sistema dá de que nós somos realmente fazedores, executores, pensadores por nós mesmos. Tá? Quando eu, Jiva Sansárico, experiencio uma conexão entre as circunstâncias nas quais o meu amor interno se manifesta como sentimento de amor, implicitamente eu assumo uma relação de causa e efeito. Qual é essa relação de causa e efeito? É que uma vez que eu esteja de novo nessas circunstâncias que eu experienciei meu amor interno, esse sentimento de amor vai aparecer de novo.
Ficou claro isso? Então, eu estou estabelecendo, como Sansari, uma relação entre circunstâncias e amor. Lembra aquela pessoa que diz assim: puxa, quando eu era pequeno eu era tão feliz, tão contente. Aí todas as vezes que eu entro no quarto da minha avó, isso vem de novo, né? Como eu gosto de ir para lá. E sem invalidar essa experiência, a gente pode dizer que a compreensão dele da experiência está parcial, né? Ela está parcializada. Ele está criando uma relação de causa e efeito que, na realidade, não existe, né? Depois disso, depois que eu criei essa conexão entre essas circunstâncias onde eu experienciei amor e o sentimento de amor, depois que eu fiz isso, que isso virou uma construção, virou uma projeção baseado na ocultação da minha identidade como amor, depois disso, o meu objetivo é que o sentimento amoroso aconteça o tempo todo, o que cria uma luta fútil. Então, eu começo a buscar sempre aquelas condições, o tempo todo. E isso é muito ingrato, porque aquela circunstância não só não tem uma relação de causa e efeito com o amor que você é, como também aquela circunstância ela não vai se repetir da próxima vez que você experienciá-la, porque a mudança dos gunas e o efeito do tempo-espaço fazem que cada experiência seja nova. Então, o indivíduo está enganado 2 vezes, né? 3, na verdade. Ele tem a enganação primordial, número 1, é a de que ele não se vê como o amor que ele experienciou. Número 2, é que ele estabeleceu uma conexão entre aquelas circunstâncias e o amor que ele experienciou. E terceiro, que agora ele vai conseguir experienciar aquelas circunstâncias. É o terceiro erro, o terceiro engano que é feito, que a gente nunca consegue experimentar a mesma coisa. Nem que você esteja comendo arroz e feijão todo dia, durante a vida toda, você vai estar, em última instância, experienciando a mesma coisa, né? Ah, como é que se sabe disso? É estudando cuidadosamente a experiência ordinária, você vê que não é a mesma, né? Por isso que ele diz que cria uma luta fútil. É muito engano em cima do outro. E esse conjunto de enganos, eles começam a se auto-reforçar, e é por isso que o ser associado com um veículo de Maia, ele precisa de instrução, né? É essa associação que precisa de instrução. Aí a gente diz, é o corpo sutil que precisa de instrução. Tá, mas o corpo sutil ele é inerte, né? Então eu prefiro pensar que é essa associação, né? Ser, corpo sutil, precisa de esclarecimento, porque realmente é difícil a pessoa conseguir separar isso. É impossível sentir-se bem sempre, porque os sentimentos ocorrem no aspecto da realidade, que é limitado pelo tempo Mithya, onde nada é o mesmo de um momento para o outro. Já dizia Heráclito, você não entra no mesmo rio mais do que uma vez, né? Você entrou de novo no rio, eu vou lá de novo no rio. Não, não é bem isso. Eu estava exatamente com essa frase na cabeça para falar. Legal, legal. Transmimento de Bacana isso, pensação. né? Eu li hoje uma postagem. Tá vendo, Marcelo, como a gente é pensado, a gente não pensa? Exatamente. Apareceu. Exatamente. A prova de que a gente é pensado. Isso. O mesmo bloco de pensamento pensou eu e Marcelo, só que eu falei. Isso. Só isso. É que eu sou educado. Eu não, né? Esse Giba. Você ficou mudo agora. Seu microfone. Seu microfone está fechado. Então, você é pensado para se ver como um cara educado. Olha que bacana. Eu li hoje uma publicação, um grupo lá no Facebook, tá? Mas não é de agora, não. Acho que é de alguns dias atrás, eu acho que é do Sarva Priyananda, que ele fala a respeito do causa e efeito. É bem legal. Vale a pena dar uma olhada, viu? Uma exposição que ele faz sobre isso lá. Sobre os karmas, né? E você está fora disso, né? Senão, você fica preso, né? Enquanto você achar que você é o fazedor. É bem claro, bem bacana mesmo. E acho que tem bem a ver com isso daí.
Você está fechado de novo, teu microfone. É interessante isso que você falou, Marcelo, porque essa relação aparente, que a gente chama de causa e efeito, é a base da culpa. E a culpa é um dos piores grilhões com os quais o Giba se defronta. É uma vacina muito, muito dura e muito cruel, porque ela tem uma capacidade de replicar outras vacinas no Giva, a ponto dele praticamente inviabilizar a vida dele. O indivíduo, daí vem o remorso, que são sentimentos que, uma vez que eles ocorram, né, do modo vinculativo assim, são muito danosos. É bem interessante isso. No fundo, não tem as relações de causa e efeito, é você o tempo todo. Como é que você pode ser causa e efeito de si mesmo? Você é incausado? Né? Você é sem limite? O que não quer dizer, pelo estudo do campo dármico e pela compreensão do Karma Yoga, né, com a questão que a Celiane trouxe, que a gente não vai ficar à disposição e em atenção de serviço ao campo, porque é a nossa natureza esse servir amorosamente. Essas palavras não são nem boas, né? Servir. Mas tudo bem, vamos usar servir. Tá bom servir, né? É Atuar. servir-se, né? Então é servir-se. É servir-se. Ótimo, melhorou. Melhorou. Esse É ser uma aí dualidade resolveu o ainda, mas problema. fica melhor, né? Gostei, Marcelo. Esse Servir. servir-se resolveu o problema de vez. Você Consulte está um sempre. advogado. Você é um macaco velho de tribunal, rapaz. Isso é uma turma de gente que não presta. É brincadeira, mas esse negócio de servir-se aí matou a charada. Você está sempre a se servir. Eu não Com pego compreensão, nada né? e nada me pega, nada cola em mim. E nada cola em mim. Exatamente. Tô com Teflon. É. Eu me sirvo continuadamente e nada adere em mim, em todo esse serviço que eu presto a mim mesmo. É engraçado, né? No fundo, não dá para a gente definir isso, né? Quando a gente começa a olhar, a gente não tem como definir isso, é impossível. E também não tem como transmitir isso, a vivência disso para alguém. Vocês reparam isso, que isso é intransferível? A pessoa encontra nela, por quê? Porque é ela, é como o Marcelo falou, ela está a servir-se na forma de um campo. Agora, vai tentar explicar isso para alguém, é inútil. É inútil. A pessoa não vai entender, na verdade, não tem como entender, assim, verbalmente. Né? Não tem como entender como se estivesse ouvindo uma história, impossível. Né? Muito bom isso aí, né? Afinal de contas, estamos a nos servir, né? Só que a gente está vendo que era de um modo, de um modo completamente diferente. O que é se servir realmente? É uma modificação total. Vocês reparam como a mente está mudando? Ela mudou completamente. Né? Embora a mente de um Gnani ela trabalhe no campo dármico e ela trabalha muito bem, a gente pode dizer, por aproximação, que ela funciona de um modo praticamente inverso a de um Sansari. É praticamente invertido. Né? Mas nem isso dá para dizer, né? Porque é muito mais amplo que isso. E também não dá para eu chegar para uma pessoa e dizer que a minha mente funciona ao contrário dela. Ela vai ter todo tipo de conotação aí e provavelmente as piores. Então, é por isso que isso não tem como ser transferido mesmo. Mas a gente vê, pelos depoimentos da gente, que a gente fala, que a gente está vivenciando na prática as mesmas coisas. A gente está tendo as mesmas sacações no campo dármico. A gente nota pelo efeito. Né? O indivíduo vai reparando pelo efeito do modo como ele compreende, como ele está atuando. Né? Aí o James continua aqui. Se eu sinto amor na presença de uma pessoa, eu vou tentar fazer o quê? Manter essa pessoa perto de mim o tempo todo e, invariavelmente, quando uma pessoa tenta manter a outra junto dela por muito tempo, inevitavelmente uma relação se forma. Né? Espontaneamente.
Não é preciso pensar nisso, não. Isso vai se formar mesmo. Né? Não sei que relação é essa, mas uma relação vai se formar. Se eu sinto isso na presença de um animal, eu quero mantê-lo como animal de estimação. Se eu sinto isso quando venho à Índia, né, ele deve ter escrito isso lá na Índia, eu me torno um viciado na Índia. A crença de que o amor está associado a objetos é chamada samsara e é a causa de sofrimento. Para o Jiva, o que interessa de definição de samsara é isso, em termos de amor. E, no fundo, é o que a gente falou um pouco mais acima, é a ideia fundamental de que o amor que todos nós buscamos, porque, no fundo, sabemos o que é amor, a gente sabe, a gente pode estar traduzindo muito mal isso, até para a nossa própria compreensão, mas todo ser humano busca amor. Samsara é isso, é achar que você está nos objetos, especificamente esse amor que você está nos objetos. Essa é a causa do sofrimento do ser humano. Isso aqui é 99,99999% do sofrimento humano, é isso. Todo livro de grande paixão, grandes romances, eles são a escancaração entre duas pessoas desse engano. Né? Todo livro né? Os grandes romances, né? Aquilo que um não consegue ficar sem outro, ou que nem aquele mal do século, dos românticos no século XIX, onde as pessoas morriam de amor, a doença em moda era a asma, tudo tuberculose, né? Tudo ligado à emoção, né? Aquilo que oprime o peito. É quando a crença do Jiva nisso ela é muito forte, ela até desencadeia esses estados enfermos. Né? Tanto que faz muito tempo que as pessoas associam asma e tuberculose a estados assim, meio depressivos, afetivos. A homeopatia trata, sim, essas doenças, várias outras terapias também. Então, agora ele vai se deter numa formatação que o Vedanta usa, que é muito útil para a gente. Eu queria fazer a pergunta, vocês estão vendo como toda essa formatação que a gente estudou do Vedanta até agora é muito útil para a gente ir conseguindo situar a nossa posição diante da experiência que está ocorrendo? Né? Essa elaboração toda, ela tinha por base sempre esse fundamento, que você se situe do modo adequado diante da sua experiência. Por isso que a gente usa todos esses termos. É um modo de ler, né, a experiência, um modo de fazer leitura da experiência, para o indivíduo se situar nela e não perder, né, o que ele é, na verdade, diante desse turbilhão de experiências no qual o ser associado ao corpo sutil ele vai se envolvendo na manifestação, na aparente manifestação. Então ele vem aqui, 2 tipos de bem-aventurança, Ananda. Né? Ele está falando de um Upanishad, que é o Taittiriya. Ele aponta que existem 2 tipos de bem-aventurança amor, botou a barrinha, né? De uma certa forma, ele está fazendo uma equivalência entre eles. A bem-aventurança original do ser, Bimbananda, e a bem-aventurança refletida, é a Pratibimbananda, ou bem-aventurança ligada a objetos. A bem-aventurança ligada a objetos, que é a Bimbananda, não, a Pratibimbananda, ela é experiencial. Né? Ela é fundamentalmente de Nitya, porque requer um objeto. Em segundo lugar, ela é temporária. Por quê? Porque os objetos ao qual ela está ligada aparecem na manifestação espaço-temporal. E terceiro, essa bem-aventurança ligada a objetos, ela vem em gradações. Essas gradações, elas vão exprimir a relação naquele momento específico que o Jiva tem com aquele objeto. Então, olha só que coisa interessante. Olha como é que o Vedanta ele usa uma linguagem, que é o do sânscrito, que é extremamente precisa para esses movimentos sutis da psique. É uma sutileza que a nossa psicologia não tem.
Essa bem-aventurança ligada a objetos, ela é chamada de priya, quando eu sinto amor ao pensar em um objeto ou na presença de um determinado objeto. Então, muitas vezes, o objeto está longe de mim e eu só tenho dele uma representação mental e isso já me causa uma bem-aventurança. Isso quer dizer que essa bem-aventurança está bem a nível mental, né? Isso quer dizer o seguinte, que a mente da gente ela se compraz com objetos, com pensamentos. Então, o indivíduo ele realmente pode estar vinculado a figuras mentais, né? Priya, quando eu sinto amor ao pensar em um objeto ou quando eu estou apenas na presença desse objeto. Priya é sutil e não produz emoções fortes. É chamada moda, quando eu obtive o objeto, ele já é meu, e posso chamá-lo de meu. Moda produz uma sensação de apego. E chama-se pramoda quando me conecto emocional ou fisicamente com o objeto e sinto o intenso prazer do contato. São 3 gradações, né? Priya é sutil, eu não tenho grandes oscilações de emoções. Quando é moda, eu, o fazedor, eu já tenho agora a impressão de que o objeto é meu. Então, moda depende do indivíduo se ver como um fazedor. Ele é um agente, né? E aí eu estou dizendo que esse objeto é meu, esse especificamente. Tá? É essa bem-aventurança ligada a objetos. Quando eu já obtive o objeto, é que produz uma sensação de apego àquele objeto. Então, a impressão que eu tenho de que eu sou um fazedor está me levando agora a ter apego. É isso que ele está querendo dizer. Quanto mais eu cultivo essa sensação de que eu sou um fazedor, eu sou aquele que eu colho os resultados das minhas ações, mais eu estou sujeito a apego. É um outro gancho que a pessoa pode pegar para ver se ela está com apego, né? Ela usa esse apego para ver onde é que está a identificação dela. E aí ela pode, com base no apego, que é um traço geral, é um rastro geral, ela pode, né, investigar especificamente o objeto ao qual ela está sentindo aquele apego. Chama-se pramoda, quando me conecto emocional e ou fisicamente com o objeto e sinto um intenso prazer de contato. Nesse caso aí, tem tudo para criar uma vássina vinculativa. Então, são gradações. São gradações que elas vão graduando em termos de quê? De intensidade emocional. Ele está mostrando de que modo tudo isso anda junto. Compreensão e emoção e vínculos. Tudo isso anda junto. Isso é uma dica. Quer dizer que se eu mexo na compreensão, como o Vedanta faz, esse castelo vai desabando todo. Por isso que o sistema de ensino funciona por compreensão. Muitas pessoas não entendem por que o Vedanta funciona bem na prática, porque elas não conseguem entender essa conexão, né, entre compreensão e o entendimento do seu vínculo, que é um vínculo emocional. E não conseguem entender, aí dizem, isso aqui é puramente intelectual. Não é puramente intelectual. Esses vínculos todos se estabelecem em uníssono. São formas de compreensão que vão trazendo emoções cada vez mais intensas. Formas de compreensão. Uma hora você acha que você é o proprietário da sua ação, do seu fruto. Isso vai lhe trazer uma conexão emocional tremenda, gigantesca com aquilo. Coisa que uma criança não tem. Pelo menos quando é pequenininha. Depois os pais vão lá, dão um presente, isso é seu. Aí, para piorar, dá um presente diferente para o irmão, diz isso é seu. Fala, Marcelo. E essa gradação ela tem a ver com a variação dos gunas, né? Porque tá fechado o seu microfone. Mas é mesmo, cada vez vai entrando um guna mais forte, né?
E se você procurar estabelecer em Sátiva, aí você tem uma visão melhor que era o que você estava explicando ali, é isso? É, exatamente. Porque quando eu obtenho um objeto, na verdade, quando eu sinto que eu obtive um objeto, eu estou muito rajásico, né? Eu sou um agente. Então, se eu for investigar lá, porque às vezes a pessoa ela investiga e ela acha que ela resolve a coisa identificando o guna em si, mas ela identifica na experiência. Então, tem algumas experiências, devido ao condicionamento por vássanas, que você se desidentifica rápido. Outras, você se desidentifica com mais dificuldade. Quer dizer que tem algumas experiências suas que são mais bem compreendidas, e outras não tanto. Então, algumas vezes, um Gnani vai lá e ele mesmo, ele se sente muito apegado a alguma coisa. Então, ele está muito rajásico em relação àquele objeto específico. Em relação a outros, ele investigou, ele não está tanto. É por isso que a investigação ocorre o tempo todo. Ela tem que ocorrer o tempo todo, né? E é claro também que ela vai ficando automática, porque a gente nota que isso é uma mecânica. Mas é o que o Marcelo falou. Quando eu obtenho um objeto e eu chamo ele de meu, eu estou muito rajásico, né, para eu afirmar isso. E, em última instância, quando eu começo a sentir um intenso prazer de contato, aí a coisa pode chegar ao ponto de ficar tamásico mesmo, né? Eu só quero aquele objeto, né? Isso é quando eu estou tão viciado no objeto que eu abro mão da minha dinâmica e me dedico só a isso. Por exemplo, o vício. Um vício em drogas, um vício em sexo, é isso aqui. O viciado, ele tem um objeto que representa todos os movimentos dele. E ele fica o quê? Ele fica inerte. Já viu como todo viciado, em última instância, ele é inerte? O que acontece com a vida de um viciado? Ela fica largada, ela está abandonada. O que é? Ele está puramente tamásico, só quer saber daquilo. Uma pessoa viciada em prazer sensual, ela está muito tamásica em relação a outras coisas. Tudo gira em torno daquilo. Um viciado em drogas é a mesma coisa. Tudo gira, tudo na vida dele para conseguir aquilo. E naquele ponto ele fica completamente perdido, né, numa lassidão prazerosa. Quem já viveu isso sabe, né? Um caso onde isso ocorre é quando o indivíduo vai bebendo muito, bebendo muito, bebendo muito, e ele vai entrando naquele estado meio de torpor. E ele está tão acostumado com aquilo que ele vai tentar duas manobras que não vão dar certo, mas ele vai usar sempre. Ele vai tentar aumentar esse torpor, porque ele associou o torpor a prazer. Então, ele vai beber mais, né? Ele não vai conseguir ter mais prazer com isso. E ele não vai deixar de tentar suprir o impossível. Por isso que ele aumenta o vício dele. Ele não só não consegue aumentar o prazer dele, como também, mesmo sabendo disso, ele não para de executar a ação. Essa é a base do vício. É um movimento duplo, em pinça. Todo movimento viciado ele é em pinça. Você tenta uma coisa que não dá certo, mas você continua tentando ela, numa expectativa. Aqui, nesse caso aqui, teria um componente muito forte, né? Muito forte de tamas, quando o indivíduo realmente está perdido naquele prazer. Isso aqui é um pouco longo e para o Vedanta é muito importante essa separação entre essa bem-aventurança ligada a objetos e a bem-aventurança primordial, né? Entre a Pratibimbananda e a Bimbananda. Então, porque a gente já está aí praticamente os 20 para as 10, eu sugiro a gente parar aqui, nesses dois tipos de bem-aventurança. Vocês topam? Aí a gente começa de novo dele. Tá ok? Tranquilo? Pode ser assim? Beleza, então. Então, deixa eu marcar aqui para começar direito aqui da outra vez. Vale, inclusive, quem estiver assim disposto, dar uma lida no que a gente leu e ler o começo disso aqui, que esse negócio aqui me esclareceu tanta coisa, sabe? Eu fiquei um tempo ouvindo muito o apontamento direto, que é muito interessante também, mas algumas coisas que ocorriam comigo eu não conseguia enxergar na minha experiência.
E eu enxerguei quando eu entrei nesse tipo de conceituação do Vedanta, entre Pratibimbananda e Bimbananda, foi muito útil para separar as coisas adequadamente. Deixa eu ver, só marcar aqui essa página, qual é? Página 2. Página 2, novembro 2. Pronto. Então, alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou a gente pode encerrar isso aqui? Tá na boa? Então, vamos encerrar. Aí é até legal que no outro encontro vocês podem trazer alguma colocação, alguma dúvida ou alguma contribuição. Vale a pena reler isso, é muito bom esse capítulo 4. Esses capítulos do Yoga do Amor, eles vão ficando cada vez melhores, e vai ficando mais claro para a gente do que ele está falando. Né? Então é isso aí. Né? Falando em limitação, a gente está falando aqui do Puro Namadá, né? Que é justamente uma ode à nossa ilimitação. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão a Ishvara, a toda essa maravilhosa linhagem de professores e alunos, e gratidão a nós todos aqui, mais uma vez aqui diante desses sutras maravilhosos aqui de Narada. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.